Olá, eu sou o jornalista José Pinto Júnior e este é o programa Jornal Potiguar Notícias. Temos a alegria de receber hoje o publicitário bem-sucedido do estado do Rio Grande do Norte, João Maria Medeiros, a quem eu agradeço demais a presença. Tudo bem com você, João Maria? Prazer recebê-lo. Olá, um prazer estar aqui, Pinto Júnior. Obrigado pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui com você. É um prazer, é todo nosso. Meu caro João, nós vivemos um ano que não tem eleições, mas no Rio Grande do Norte a gente não consegue parar de falar das eleições do ano que vem. A gente vai ter, no ano que vem, a renovação de 2 cadeiras do Senado. Não é? O momento que a gente vive é um tanto quanto atípico, ou você acha que as eleições serão parecidas com as eleições passadas? Olha, Pinto Júnior, eu acho que vai ser uma eleição completamente diferente, né? Até pela situação em que a classe política brasileira está vivendo hoje, né? Hoje você tem uma situação real, aí a Lava Jato e todos os desdobramentos, essas outras operações aí que investigam e combatem a corrupção, elas, de certa forma, desnudaram uma realidade que não é de hoje, sempre existiu na política, mas que era encoberta exatamente pela não efetivação dessas práticas assim tão escancaradas como foi a partir da Lava Jato. Então isso, de certa forma, deixa o quadro político, eu diria que em suspense. Eu acho que a eleição de 2018, o cenário para essa eleição, ele só vai acontecer mesmo, acredito que ele só se vislumbra com mais clareza próximo ano, lá para fevereiro, março, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Inclusive, né? Do ponto de vista legal, né? Algumas pessoas não conseguirão, alguns que têm mandato poderão não poder ser candidato em função de possíveis condenações, né? Em função da legislação, da lei da ficha limpa. Eu creio que não, eu não acredito que assim, as condenações que estão saindo são condenações de primeira instância, aos recursos, quer dizer, a lei da ficha limpa é a partir de um colegiado, de uma segunda instância. Né, isso pode livrar ainda alguns, mas eu acho que o julgamento maior do eleitor, né, o que está acontecendo... Quer dizer, se eu estou entendendo, o judiciário no Brasil tem uma tradição de andar devagar, então até as convenções e até as eleições isso não estará julgado, né? Nem todos, né? Ficará para o eleitor. Pelo menos é o que se vislumbra. Agora, o diferencial, vamos dizer assim, e a situação nova nesse quadro... é exatamente o eleitor. O eleitor brasileiro, ele se viu chocado, né? Ele se viu estarrecido com tudo que está acontecendo, e a partir daí ele está vivendo um momento de não saber para que lado tomar, né? Até porque o político que ele elegeu, né? Apesar de que o eleitor brasileiro, 1 ano, 6 meses, 1 ano depois já não sabem quem votou, né? A grande maioria. Mas o eleitor, de uma certa forma, ele está mais cauteloso, né? E eu acho que a diferença na eleição do próximo ano, e a gente precisa levar em consideração que a eleição do próximo ano será uma eleição curta, vai ser nos moldes da eleição que foi para prefeito em 2016. Então isso, de certa forma, facilita quem está em evidência, quem está no poder, mas em função de toda essa situação que hoje... Você tem aquelas velhas máximas, todo político calça 40, né? Aquele ditado popular, é tudo farinha do mesmo saco, está se revelando isso para o eleitor e principalmente o eleitor médio. Agora, é um caminho que como eu te disse, ainda tem muita coisa a acontecer, em 2018 é que nós vamos saber mesmo, aliás, fevereiro, março, é que eu acho que esse quadro se revela e que a discussão se acalora e avança. No que diz respeito a eleição de prefeito, ela dá uma pista, né? Teve, inclusive, um número de abstenção, né? Voto branco, voto nulo maior. Você acha que isso pode se manifestar nas próximas eleições? Pode. Essa rejeição do eleitor à atitude de votar, ao direito de votar? O que não é bom, né? Muito ruim. É bom. Agora, assim, essa questão da abstenção, das altas abstenções, ela é ela é um fenômeno que vem acontecendo no decorrer das últimas eleições, não foi só na 2016, ela vem crescendo e o objetivo maior, o fato maior que eu vejo nisso é que assim, o eleitor, nas últimas eleições, ele não teve uma boa opção, né? Ele teve que escolher entre o ruim e o menos ruim. Essa que tem sido o quadro geral do que a gente tem percebido aí, a gente que
trabalha com pesquisa, que faz esse tipo de análise mais aprofundada. Então, assim, o eleitor, ele, de certa forma, ele está descrente na classe política, né? E fica na expectativa de que apareça alguém que possa vir a compreender, ou pelo menos a preencher aquelas expectativas que ele tem. Agora, isso, por outro lado, é ruim também, porque isso é da cultura brasileira, né? A política sempre foi muito assemelhada assim, eu costumo relacionar a Dom Sebastião Venturoso, né? Aquela lenda de que o rei de Portugal, Dom Sebastião, foi embora e até hoje ainda tem gente que espera que Dom Sebastião volte e venha para salvar a pátria, essa coisa toda. O risco que acontece no Brasil é o surgimento desses salvadores da pátria, né? Então, assim, a classe política está desacreditada, mas a política é essencial. Nós não podemos viver uma democracia sem política. Então, assim, parte também da forma como o eleitor, eu acho que é uma boa responsabilidade nesse quadro todo é nossa, nós enquanto sociedade, enquanto eleitores, porque não existe corrupção não é de um lado só, né? Para haver corrupção tem que ter dois lados, quem corrompe e um que é corrompido. E na hora em que a terceira fonte, que é a sociedade, aceitava, vinha aceitando isso, de certa forma passivamente, também contribuiu para chegar nesse estágio que a gente esteja. Então, assim, eu acho que a gente começa um processo no país de reestruturação, primeiro, do pensamento político, da forma de se fazer política e da responsabilidade de cada um nesse processo. Sobretudo do financiamento, não é, João? Não tenha dúvida, né? O financiamento está aí se revelando uma coisa mais violenta que pode acontecer. Essa semana, o ex-governador do Rio de Janeiro, num depoimento lá à Justiça, né, ele deixou bem claro que o Caixa 2 é uma prática comum no país inteiro, né, e as investigações revelam isso. Então, assim, essa relação espúria, essa relação pouco republicana de empresário, né? Vê que você tem um açougueiro e um construtor, assim, a correção, eram só as empreiteiras das construtoras, aí aparece agora o cara do açougue lá, o cara da Friboi, né? Que são, quer dizer, os empresários que têm o político na mão em troca de dinheiro para governar a partir de uma vontade exclusivamente deles, e deixando o que se revela que o país cada vez mais está afundando e foi afundando nisso. Então, assim, é preciso dar esse basta. Eu acho que as eleições do próximo ano terão um pouco essa visão. Não é ainda, não vamos esperar que seja a grande transformação, porque um tipo de transformação dessa você não faz apenas numa eleição ou em 1 ou 2 anos. Isso é um processo que tem que mudar e é cultural. João, me parece que você falou aí a questão do corruptor e do corrompido. Se debate cada vez mais o papel do eleitor, né? Aquele eleitor que esperava trocar a condição de cidadania dele de voto por alguma vantagem pessoal. Me parece que nos debates, pelo menos a partir das redes sociais, a gente já sente que ele está sendo constrangido nessa prática. É um sentimento que é bem real. Agora, assim, as pessoas, e aí também isso é da cultura do Brasil, a gente tende a achar o defeito sempre, quer dizer, a grama do vizinho é sempre mais verde do que o nosso. Se a grama está seca é porque a culpa é dele, nunca em nós. A gente não olha para nós, mas na hora que a gente está combatendo a corrupção, está brigando por isso, mas, por exemplo, que eu vou num banco e tento furar uma fila, ou tento dar um jeitinho, eu estou sendo tão corrupto quanto o cara que pega milhões. A diferença é porque eu tento ludibriar algumas pessoas, né? Mas é essa cultura que precisa ser acabada. Não adianta eu só estar achando que a grama do meu vizinho é melhor que a minha, se eu não fizer nada para que a minha seja tão boa quanto a dele. Então isso passa, e eu acho que é um processo, Pinto Júnior, que acredito que vai levar algumas gerações, né? Porque, na verdade, o que a gente tem no Brasil nos últimos 50, 60 anos é um desmonte dessa reestrutura. Você teve a ditadura militar que esvaziou o país, a gente perdeu grandes pensadores, grandes inteligências. Depois você vem uma política, principalmente no campo educacional, quer dizer, no campo das ações básicas do Estado está presente, se descuidou disso. Né? E aí você vê hoje a aceleração do crime organizado tomando conta, dominando os espaços públicos. Isso começa no Rio com mais força lá nos anos 80,
né, e se espalha para o país inteiro, e o Estado deixou de estar presente, deixou de estar cuidando daquilo que deveria ser. Então, assim, é preciso que essa tomada de consciência, que tudo isso que se revele, seja efetivamente implantado como modelo a não se perseguir mais, né? Porque você veja que se compara muito assim, a Lava Jato com a Operação Mãos Limpas na Itália. Realmente na Itália foi uma coisa grande, violenta, mas não houve determinada continuidade que gerou algumas, vamos dizer assim, algumas discrepâncias, né? Aí surge um Silvio Berlusconi, um cara populista que tão corrupto, e a corrupção na esteira, né? A gente tende, o brasileiro tende a achar que o país é o mais corrupto do mundo, que na verdade não é. Não é. Né? Você tem países aí muito mais corruptos do que o nosso. Mas assim, mas não adianta a gente só execrar a classe política. Olha, e os políticos são representantes. Eles estão lá em função dos seus representados. Quer dizer, que não tem nenhum lá sem que não seja votado. Ou seja, ele, de alguma forma, tem uma relação com o eleitorado dele, né? Que ele espelha o que a sociedade é. Você lembrou bem que a corrupção não acontece só quando o indivíduo tem mandato, acontece nas pequenas atitudes, quando você fura fila, quando você estaciona o carro no local de um deficiente físico e por aí vai. Não tenha dúvida. Veja bem, há muitos anos atrás, eu acho que ainda final da década de 70, Pelé foi muito massacrado publicamente, porque ele cunhou uma frase que dizia assim: brasileiro não sabe votar, né? E naquela época todo mundo caiu de pau em cima de Pelé. E a verdade é essa. Então, assim, não adianta você querer trocar o seu voto, seja por uma carteira de identidade, seja por uma facilitação, seja por uma promessa de emprego. Isso é tão corrupção quanto o que a gente está vendo nessas grandes escalas. E o eleitor, ele precisa definitivamente, ele precisa saber escolher bem quem ele vai votar, e não é só aquele cara que aparece 4 anos, não. Ele conversar, ele saber em quem votou, ele acompanhar o que o seu candidato, o seu eleito está fazendo, se é vereador, o que é que esse cara está fazendo, como é que ele está, e bater na porta e cobrar. Eu acho que essa é uma mudança que é essencial e que aí, a partir dela, o país pode começar a melhorar. Eu acredito muito nisso. As redes sociais contribuem com isso, né? Contribuem, apesar de que as redes sociais ainda é uma incógnita muito grande, porque as redes sociais é um território livre, aberto para qualquer tipo de coisa, né? Então, assim, é difícil Inclusive insanidades. Muita insanidade. E é difícil você acreditar em tudo. As pessoas tendem a acreditar em tudo que vem na rede social. E isso é um perigo, porque nem sempre aquilo que está na rede social é o que é efetivamente a verdadeira. João Maria Medeiros, publicitário de sucesso, não somente no estado do Rio Grande do Norte, mas em outros estados do Brasil. Queria agradecer a sua presença aqui no Jornal Potiguar Notícias e desejar boa sorte na sua trajetória. Obrigado, Pinto Júnior. Obrigado a você, obrigado aos telespectadores, e é sempre um prazer estar aqui conversando com você. Muitíssimo obrigado, João Maria, muitíssimo obrigado aos amigos que nos acompanham. Não saia daí, a gente volta, eu não volto, mas o jornalista Cefas Carvalho volta daqui a pouco com mais uma entrevista. Um abraço. Gente, tirei uma pessoa muito especial. Só que nem sempre ela consegue colocar comida na mesa. A boa vontade me deu um amigo que já não tem nada de oculto. E para ele e milhares de famílias, a LBV vai levar o meu presente. Uma cesta cheinha de alimentos. Participe e faça a sua doação também. A sua solidariedade sustenta o nosso trabalho. Se você planeja construir ou reformar, preste atenção neste recado. Construindo ou reformando, você pode comprar agora tintas e texturas com preços de fábrica. É isso mesmo, preço de fábrica. Esse é um compromisso Luxor, a mesma qualidade das melhores marcas nacionais e internacionais e condições imbatíveis. Venha até uma de nossas lojas e confira. Tintas Luxor, a marca especializada em texturas. O câncer é aquela coisa que a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. É uma realidade dura. Eu não vou mentir para você. A casa busca fazer o melhor acolhimento possível. Não é um lugar que queira evitar a morte. É um lugar que queira
fazer a vida. Talvez eu veja o mundo de uma forma muito mais bonita, porque eu crio ele como eu quero. É a realidade que é imposta. Eu tenho que me adequar a ela. E eu sou feliz pra caramba. Casa Durval Paiva, 20 anos. Voluntários trabalhando no Brasil para brasileiros. Acesse doecruzvermelha.org e seja mais. Cruz Vermelha Brasileira. Olá, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos agora entrando no segundo bloco do programa Jornal Potiguar Notícias. Vamos conversar agora com Magnólia Figueiredo. Ela é militante política afiliada ao Partido Solidariedade, é ex-atleta, você certamente a conhece. Nós aqui do Potiguar Notícias já fizemos matérias com ela. Vamos receber a nossa convidada, Magnólia, bem-vinda aqui pela primeira vez à PNTV. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite e estou aí à disposição para a gente conversar um pouco. Perfeito. Magnólia, minha primeira pergunta é uma curiosidade que acredito que muitos dos internautas que estão nos assistindo pelo Facebook, pela PNTV e pela 87.7 FM Parnamirim nos escutando, têm a mesma curiosidade que eu tenho. Como foi a transição da carreira de atleta, uma carreira bem sucedida como atleta, inclusive disputou Olimpíadas, para a carreira política? Na verdade, eu acho que eu sempre tive atuações que são condizentes com a carreira política, né? Apenas assim, eu não estava afiliada a partidos, mas sempre me sensibilizou, né, as causas sociais, eu sempre estive envolvida, mas assim como no esporte, que você, para participar, você requer estar afiliada ou estar dentro de um clube, né, representando um clube, também no partido, para que você possa ter uma representação política, você tem que estar afiliado. Então, eu acho que é o mesmo processo, e talvez eu vi a forma de contribuir mais efetivamente com o nosso estado, com o nosso município. Perfeito. Qual é a visão que a senhora tem do mundo político? É um mundo que, por enquanto, corresponde ao que a senhora esperava, lhe decepcionou, a senhora acha que pode melhorar em algumas coisas na política? Qual é a visão que a senhora tem da macropolítica? Eu acho que, assim como no esporte, eu tenho a mesma visão, né? Nós entramos, de certa forma, ingênua, porque a gente tem como um parâmetro a nossa pessoa, né? Então a gente reflete nossos princípios e nossos valores nas pessoas. Então, assim também como no esporte, a gente tem, né, outros modelos, né, de atletas e outros perfis de atletas no mundo político partidário também, né? Mas eu acredito que é possível se fazer a política de uma forma diferente e honesta. Eu acho que eu tenho, até pelo que eu passei toda na minha construção enquanto atleta, eu também vivenciei determinadas coisas dentro do mundo esportivo, mas eu acho que eu tive condições e optei por fazer de uma forma séria, honesta, e que eu acho que isso é possível também fazer na política, né? A gente sabe que existe por trás um sistema, infelizmente, né, que promove isso, né, para você se corromper, para você, na sua essência, se perder, mas eu acho que é possível se fazer conservando os seus princípios e seus valores. Perfeito. Magnólia, antes de adentrarmos na política propriamente dita, uma última pergunta que envolve apenas esporte. Nós tivemos há um ano as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Era para ser um marco para o Brasil. Falou-se muito do legado olímpico que ia deixar no Rio de Janeiro, e um ano depois o que se vê é o Rio de Janeiro sucateado, o Maracanã totalmente desativado, o Parque Olímpico jogado às traças. A experiência da senhora, como atleta que disputou a Olimpíada, que conhece a fundo, o que aconteceu de errado e por que aconteceu isso com o Rio de Janeiro, de legado olímpico para se tornar tudo sucata?
Eu acho que talvez tenha faltado um pouquinho mais de se trabalhar coletivamente, né? Hoje, a gente sabe que os esportes, principalmente os esportes olímpicos, eles são geridos pelas confederações. Então, talvez tenha faltado esse trabalho de uma forma mais coletiva. O que eu posso afirmar é que no atletismo nós temos, sim, legados, não somente no Rio, mas todo o Brasil. Ele tem hoje um grande legado, advindo justamente dos Jogos Olímpicos serem realizados no Brasil. Então, é uma pena, porque nós temos gestores e temos gestores, né? Então, hoje eu tenho orgulho de fazer parte da Confederação Brasileira de Atletismo, de ter à frente um presidente que hoje é reconhecido também a sua gestão, né, esportiva. Então, talvez tenha faltado isso. Nós sabemos que algumas confederações elas apenas se representam, né, mas elas não têm um empenho mesmo em desenvolver o esporte no Brasil. Perfeito. Algumas confederações, inclusive, nós jornalistas sempre vemos, os dirigentes vão para a justiça, né? Já há confusões diversas, infelizmente. Magnólia, uma pergunta... Isso que eu falei, no esporte também nós temos problemas do mesmo jeito que a gente vê hoje com a classe política, né? Infelizmente. Infelizmente. Magnólia, pergunta que não quer calar, que já estavam perguntando para a gente nas redes sociais, em relação à pré-candidatura. Claro, em 2017 ninguém é candidato a nada. A campanha não começou, mas as pré-candidaturas, claro, são postas na mesa. A senhora realmente é pré-candidata ao Senado pelo Partido Solidariedade? Veja, isso foi algo que nós ouvimos do partido, né? Também não foi uma coisa que a gente simplesmente lançou sem escutar todos os filiados, sem escutar as pessoas que hoje compõem e que são muito sérias. Então, se eles percebem que há uma possibilidade, que eu tenho condições, e eu particularmente tenho anseios de contribuir com o nosso Estado, não necessariamente de estar candidato ou pré-candidata, mas se o próprio partido reconhece dessa possibilidade, então nós estamos numa pré-candidatura e nós temos um caminho ainda a cumprir, né? E vamos ver em 2008, né? Eu não posso me omitir de tentar construir, tentar colaborar com o desenvolvimento do nosso Estado. Perfeito. Numa conversa, eu, Pinto Júnior, anteontem, se não me engano, e mais 2 jornalistas, a gente estávamos analisando o quadro político e um deles falou que seria uma batalha muito interessante. De um lado, José Agripino e Garibaldi Filho, já senadores de longa data, e no outro espectro político, com perfil mais progressista e sem ter mandatos, a senhora e Zenaide Maia, que também deve ser candidato. Uma espécie de homens contra mulheres, novatas, com sangue novo, contra veteranos. A senhora já visualizou esse possível quadro? 2 mulheres com sangue novo, com disposição, contra 2 políticos que, independente dos defeitos e qualidades, já estão acostumados, todo mundo já sabe das falhas e das qualidades? Bom, a gente respeita todos os candidatos que se disponibilizam, né? Eu acho que todos têm esse pensamento em construir, mas com todo o respeito que temos pelos 2, mas eu acho que nós estamos chegando num momento de inovação mesmo, né? Eu acho que eles já deram uma contribuição fantástica, até que nós aprendemos muito com eles. E talvez seja um momento, né, dessa renovação. E eu acho que continuaremos juntos, independente de resultados, porque nós temos esse pensamento de ajudar a construir um novo Estado e um novo país, né? Perfeito. Só um registro interessante também na conversa, lembrou-se que em caso de vitória, são 2 vagas no Senado ano que vem, em caso de vitória sua e de Zenaide, a bancada ficaria com 3 mulheres, algo inédito na história da política brasileira. Eu acho que nós temos, sim, nós mulheres temos muito a contribuir, eu acho que nós temos essa sensibilidade social, talvez um pouco mais acentuada que os homens, e podemos contribuir, sim, né? Eu acho que talvez o maior desafio sejamos construir uma força política mesmo, não somente com o Senado, mas com a própria Assembleia Legislativa. Eu acho que nós precisamos, independente dos partidos, nos unirmos. Eu acho que a gente tem um dever de casa e que a gente, enquanto pessoas que se disponibilizam a construir um outro momento político do nosso Estado e mesmo no Brasil, nós precisamos unir forças, né? Então, partidos à parte, né, devemos deixar os partidos à parte e tentarmos focarmos num pensamento coletivo mesmo de construir essa força política. Talvez seja um pouco desafiante, porque, infelizmente, alguns acham que os partidos eles precisam trabalhar sozinhos. E eu acho que, nesse momento, que a gente representa um Estado, e eu acho que
isso eu tenho muito, enquanto eu representei nosso Estado, era uma representação mesmo de todo o Estado. Então, nós precisamos tirar um pouquinho os olhos do umbigo do nosso partido e pensar no nosso povo. Certo. Magnólia, infelizmente o tempo da gente está quase acabando, mas uma pergunta que eu tenho, que nem é sobre política e nem sobre esporte, isso é de uma forma subjetiva. Fala-se muito, hoje o problema da segurança é o principal problema no Rio Grande do Norte. Nós entrevistamos aqui e lemos nas redes sociais pessoas falando em mais aparato de segurança que tem que ter, em mais polícias. Algumas pessoas pedem até de uma forma agressiva, comemoram quando bandidos morrem. No entanto, pouca gente fala do esporte como forma de inclusão, que alguns países já começaram a fazer isso, como Colômbia, Nova York começou a fazer isso com bons resultados. Qual a opinião da senhora sobre isso? Sobre como no Brasil não se trabalha o esporte como forma de tirar o jovem de possíveis problemas como marginalidade e drogas? Eu acho que, para mim, desde 98 nós desenvolvemos um trabalho social que tem principalmente esse objetivo, né? Formar o cidadão, incluí-lo socialmente, emancipá-lo socialmente. Então, nós acreditamos, nós temos dados estatísticos de os nossos índices sociais dessas pessoas que a gente convive. Então, já se elevou, né, pelo trabalho que nós fazemos. Nós precisamos preparar as pessoas para trabalharem com a causa também, mas nós precisamos que os nossos governantes eles despertem para esse interesse. Infelizmente, hoje, o que nós vemos é que as ações que são voltadas para os esportes são muito mais de eventos, porque são os eventos dão visibilidade, mas, infelizmente, o que se dá resultado para o que nós queremos também como prevenção aos desvios sociais seria realmente a inserção do esporte na comunidade, nas escolas, não de uma forma seletiva, mas sim de oportunizar e de, naquele momento, aproveitar também para educá-los. Perfeito. Temos tempo ainda para uma última pergunta, também sobre esse mesmo assunto, esporte. Recentemente entrevistamos aqui no programa um nadador pelo CEP, e ele falou, falou tanto no programa como depois, que infelizmente no Brasil, quando se fala esporte, se pensa em futebol, num segundo plano vôlei, talvez basquete, e o atletismo, felizmente, conseguiu ao longo dos anos uma relevância, mas os outros esportes ficam negligenciados. Qual a opinião da senhora sobre isso? Realmente esse pouco espaço para esportes não muito tradicionais? A gente percebe hoje que o esporte de alto rendimento é midiático mesmo, né? E só vai para a mídia se você tornar realmente um fato. Né? Então, é um negócio hoje e que só vai ter o espaço mesmo para o alto rendimento. O futebol ele já conquistou o espaço dele há muito tempo, nós temos que respeitar, isso não é só aqui, no mundo inteiro é assim, como também os outros esportes que estão se elevando, o nível técnico está sendo elevado. Então, isso é uma consequência do nível técnico mesmo. Né? Então, nós temos que tentar cada vez mais melhorar para que nós tenhamos nosso espaço também na mídia. Perfeito. Conversamos aqui com Magnólia Figueiredo, ex-atleta, hoje dirigente e militante política, pré-candidata a senadora pelo Solidariedade. Agradecemos sua presença aqui, sempre será bem-vinda, muito obrigado. Agradecemos a você que está nos assistindo, lembrando que esse vídeo fica na página do Facebook, você que pegou começado o programa pode assistir agora, daqui a pouco, hoje à noite, amanhã, quando quiser. Vai no ícone vídeos e assiste o programa. Muito obrigado a você e até amanhã.